Apóstolos, capítulo de número 12. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre prisões sendo abertas. Amém? Cadeias quebradas. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós vamos estar em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Eu vou estar lendo e você pode acompanhar no telão enquanto eu faço a leitura. Diz assim, verso 1 do capítulo 12 de Atos. Porque aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E era o dia dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Amém? Pode tomar assento. Queridos, nós estamos numa noite propícia para falar um pouco de libertação. Deus já está trabalhando. A Bíblia diz: aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade de vida. Amém? Quantos creem que o Espírito de Deus está neste lugar? A Bíblia diz que onde Ele está, Ele produz liberdade. Pedro, nessa passagem que nós estamos lendo, ele se encontra preso, encarcerado. A história de Pedro é uma das histórias que eu mais admiro na Bíblia. A Bíblia fala que um dia ele estava pescando e não pegou nada, não apanhou nada. Mas Jesus naquela manhã escolheu o barco dele. E a Bíblia diz que escolhendo o barco dele, pediu para entrar no barco dele. E ele disse: não, pode entrar, afasta um pouquinho da praia. E a Bíblia diz que ele afastou um pouquinho da areia. E Jesus usou o barco dele e começou a ensinar. E a falar a multidão que estava junto. A Bíblia diz que após o ensinamento ele disse assim: olha, vamos para mar alto e lança as redes. Ele olhou e disse assim: mas mestre, nós pescamos a noite inteira, o mar não está para peixe. Não pegamos nada, não apanhamos nada. Mas sobre a tua palavra nós iremos. E a Bíblia diz que eles então foram a mar alto, e quando lançaram as redes, a quantidade de peixes era tão grande que eles acharam que o barco iria afundar. Eles começaram a chamar os barcos que estavam mais próximos, dizendo: olha, vem cá, vem nos ajudar, porque a quantidade é muito grande de peixes que apanhamos e achamos que o barco não vai aguentar. Quando chegaram, preste atenção, na beira da praia, eu fico pensando como que Pedro estava olhando para Jesus, com aquele olhar de admiração. Quem é esse homem? Que poder é esse? Eu nunca vi algo assim. Eu nunca vivi algo assim. Tantos barcos que está à beira da praia, ele escolheu o meu. E ele pediu para que eu fosse a mar alto lançar a rede, quando eu passei a noite inteira pescando e não peguei nada. E ele mandou eu lançar a rede do lado do barco, e eu peguei tanto peixe, mas tanto peixe, que eu achei que iríamos afundar. Eu acredito que Jesus olhou para Pedro
e viu que a vida de Pedro estava impactada. Pedro presenciou e vivenciou algo que humanamente ele não poderia. Mas ele viu que era algo sobrenatural. Ele viu que era algo que estava além da natureza humana. Ele disse: tem algo diferente na vida desse homem. Ele teve que reconhecer que Jesus tinha autoridade sobre a natureza, sobre o mar e sobre os peixes. Jesus olhou para ele e disse: a partir de hoje segue-me, eu te farei um pescador de homens. Foi tão impactante, mas foi tão impactante a experiência de Pedro, que a Bíblia diz que ele abandonou tudo e começou a seguir a Jesus, e começou a caminhar com Jesus. A Bíblia diz que Pedro, segundo os estudiosos, ele tinha um temperamento meio forte, era meio sanguíneo. Ele usa sempre a passagem quando Jesus está sendo preso ali no jardim do Getsemane, e os soldados romanos foram prender a Jesus. Pedro, ele sacou da espada e já atacou um soldado romano, decepou, cortou a orelha do soldado chamado Malco. E a Bíblia diz que naquele momento Jesus disse: Pedro, calma, não é assim. Pegou a orelha daquele homem que estava caída, colocou novamente e o curou. Algo que a medicina não tem como explicar. Um nervo cortado ou machucado, ferido, nunca mais volta ao normal. Se você pegar dentro da medicina uma pessoa que tem uma lesão gravíssima no nervo, pode emendá-lo, mas ele nunca mais fica normal. Mas Jesus faz um outro milagre e a vida desse homem é impactada. Ele viu grandes milagres, ele viu paralíticos andarem, ele viu cegos enxergar, ele viu coxos levantar, surdos ouvir. A vida desse homem era impactada pelos milagres que Jesus fazia. Mas Pedro também teve os seus momentos baixos. A Bíblia diz que quando prenderam Jesus, e Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes me negará. E Pedro bateu no peito e disse: nunca te negarei, nunca te abandonarei. Agora que eu conheci a fé, agora que eu entendi o reino, o Senhor pode contar comigo, porque eu nunca vou desanimar nessa jornada. Prenderam Jesus. E quando levaram Jesus preso, veio o pânico e o medo sobre todos os discípulos. E a Bíblia diz que Pedro estava acompanhando Jesus de longe, já não estava mais perto, agora estava de longe. E chegaram até ele e disseram a ele: você é um deles? Ele disse: não, eu não. Sim, você é um deles. Não, eu não sou um deles. Não, sim, você é um deles. Você se veste como ele. Não, eu não sou. Mas você fala igual ele. Não, eu não sou. E saiu da presença daqueles homens. E a Bíblia diz que no momento ele viu uma fogueira e estava frio, ele encostou ali para se aquecer, e pessoas estavam falando do ocorrido. Vocês ficaram sabendo que prenderam Jesus, aquele que diz ser o Nazareno, filho de Deus, que veio salvar o mundo. E Pedro, só olhando aquela cena, alguém vira para ele novamente: você fala igual ele, você é um deles. Ele disse: não, eu não sou. Pela terceira vez, e a Bíblia diz que Pedro então negou Jesus 3 vezes, e a Bíblia diz que ele se retirou. Esse homem viveu um martírio na vida dele. Esse homem agora ele está com a cabeça
vamos dizer assim, totalmente sendo bombardeada por pensamentos, questões, indagações. Eu vi ele fazer milagre, agora eu neguei. Eu vi ele curar e agora eu acabei de negá-lo. Ele disse que eu iria fazer isso, mas será que vai ter uma outra oportunidade para a minha vida? Eu vi ele ressuscitar Lázaro, que estava morto há 4 dias, e eu ainda tive a coragem de negá-lo. A cabeça desse homem era um turbilhão. Um turbilhão. E a Bíblia diz que Jesus, ele é crucificado. E Pedro não tem mais diálogo com Jesus. A Bíblia diz que Jesus é morto, ao 3º dia ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele se apresentou no meio dos discípulos. E Pedro está ali naquela roda agora, assentado, totalmente com medo. O que será que ele irá me dizer? O que será que ele vai falar? Porque eu neguei, eu fiz o que era mal. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, eu acredito que quando Pedro escutou o nome dele, o coração gelou, tremeu e pensou: é agora. Pedro, deixa eu te perguntar, tu me amas? Pedro disse: eu não posso negar agora. Claro que eu te amo, Jesus. Jesus ficou quieto, eu acredito, por alguns segundos. E novamente disse: Pedro, tu me amas? Pedro novamente disse: claro, mestre, eu te amo. Jesus olhou bem para a face de Pedro. E pela 3ª vez, Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Quando Pedro ouviu pela 3ª vez a mesma pergunta, o coração dele ficou vamos dizer assim, com grandes indagações. E eu acredito que Pedro pensou: será que ele está duvidando de mim? Eu já me posicionei. E ele perguntou pela 2ª vez, então ele não acreditou no meu posicionamento. Será? A Bíblia fala que Pedro olha bem para Jesus e diz assim: Senhor, tu sabes do que se passa no meu coração. Jesus olhou para aquele homem e diz assim: se tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Deixa eu te dizer uma coisa antes de eu entrar na mensagem desta noite. Deus escolheu a tua vida. Deus escolheu o teu barco. Existem muitos barcos à beira da praia, mas Deus escolheu o teu barco. Deus entrou no teu barco para fazer um milagre no teu barco e fazer um milagre na tua vida. Quem sabe nesse trajeto de quando você conheceu Jesus até hoje, alguns percalços aconteceram, algumas coisas que não eram legais aconteceram, e muitas perguntas, indagações vieram ao teu coração. E agora? Como vai ser? O que será? O que eu faço? Quem sabe o coração está todo embaraçado com as indagações, e o teu coração está pesaroso, tentando ir, mas não consegue. E quem sabe você está dizendo que nem Paulo: o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, isso está à minha porta todo dia. E toda vez que você entra na presença de Jesus, a grande indagação do seu coração é: o que será que Ele vai me dizer? O que será que Ele vai me falar? E nesta noite Deus te trouxe aqui, Deus te reuniu, nos reuniu aqui nesta noite para dizer uma coisa a você: se tu me amas, apacente
as minhas ovelhas. Se tu me amas, volte a praticar o teu ministério. Se tu me amas, volte a fazer a minha vontade. Se tu me amas, faça aquilo que eu confiei em tuas mãos. Não tenha medo, é o teu trabalho, é o teu fazer, é o teu agir que prova se você está comigo ou não. Eu vejo Deus dizendo isso para Pedro. E a Bíblia diz que Pedro agora está lá no cenáculo, aguardando a promessa. E a Bíblia diz que Pedro, olha que homem tremendo, após ele ser batizado com o Espírito Santo, a Bíblia diz que quando todo mundo achava que estavam embriagados, a Bíblia diz que Pedro se colocou de pé e fez a sua primeira pregação em público. E a Bíblia diz que naquela noite, naquele dia, naquele momento, 3.000 almas se converteram ao Senhor. Eu vejo Pedro chegando na casa de Enéas, e quando ele olha na casa de Enéas, Pedro, ele vê um homem que está deitado em cima de uma cama paralítico há 8 anos. Há 8 anos. E olhando para a situação daquele homem, Pedro estava cheio do Espírito Santo, e ele disse: Enéas, Jesus Cristo te dá vida hoje. Jesus te dá vida hoje. A Bíblia diz que quando Pedro liberou esta palavra, a Bíblia fala que Enéas levantou da sua cama e saiu andando. A Bíblia diz que a multidão que acompanhava Pedro só queria uma coisa: entrar na sombra de Pedro, porque a Bíblia diz que a sombra de Pedro curava os enfermos. Você já pensou sobre isso? A sombra de Pedro, quem entrava na sombra dele era curado da sua enfermidade. A Bíblia diz que Dorcas morreu. Dorcas é conhecida como Tabita. Eu acredito que Pedro, quando foi convidado a ir àquela cidade, porque aquela mulher tinha falecido e toda a comunidade chorava a sua morte, e disseram para Pedro: Pedro, você precisa fazer alguma coisa. O que está acontecendo? Tabita, Dorcas, morreu. E ela está no quarto, lá na casa. E eu acredito que Pedro entrou e disse assim: vamos lá, eu vou orar por ela. Quando Pedro chegou na casa, tinha uma multidão, ele disse: removem essa multidão daqui. Aí Pedro lembrou de um ensinamento de Jesus: quem crê em mim, fará as mesmas obras que eu faço. E se crer, ainda poderão fazer obras maiores. Eu acredito que quando Pedro olhou para aquela mulher morta, deitada, sem fôlego de vida, gelada, e o nome dela era Tabita, ele já veio na história, na mente dele, quando ele viu Jesus dentro da casa de Jairo com a menina morta, e a menina chamava Talita. Uma letra apenas no nome fazia a diferença da cena. E eu lembro que Pedro poderia ter se lembrado, Jesus chamou e disse: Talita, a ti eu te digo, levanta-te. E a Bíblia diz que a menina levantou. Eu acredito que Pedro, ele estava cheio da unção, e naquele momento ele olhou e disse: vou fazer o que o mestre fez e o que ele faria neste momento. Tabita, acorda, levanta-te. E a Bíblia diz que aquela mulher abriu os olhos e se levantou.
E Pedro saiu com aquela mulher para fora da casa, como Jesus saiu com a filha de Jairo para fora da casa. Era um homem esplêndido, era um homem maravilhoso, vamos dizer, um homem totalmente usado por Deus, ministério de cura. Um homem que tinha dificuldade nas suas palavras, porque ele era um homem do campo, usava o aramaico, vamos dizer assim, mais caipira da época, mas o poder que estava se manifestando através da vida dele e da ministração dele, chamava a atenção das multidões. Só que a Bíblia diz que em nenhum período Herodes o prendeu. E prendendo a vida dele, colocou ele dentro de um cárcere e colocou quatro guardas em turnos diferentes. Então a cada turno entrava 4 homens para vigiar Pedro. Acabava um turno, saía 4 e vinham mais 4. E a Bíblia diz que acorrentaram Pedro, amarraram Pedro. E Pedro agora está encarcerado e não pode mais andar. Estagnou a vida de Pedro. Bloquearam a vida de Pedro. Um homem que tinha o mundo, grandes conquistas, agora está estagnado a uns 2 metros quadrados, sem poder sair. Você sabe o que isso significa? Que a prisão, ela tem poder de impedir o homem de avançar na jornada. Ela tem o poder de impedir o homem de conquistar novos horizontes. Ela tem o poder de fazer com que o homem fica estagnado na vida. Pedro está aprisionado. A minha grande pergunta, e eu sempre vou dizer isso, claro, uma prisão física é consequências de atos físicos. Mas existe a questão espiritual. E o que eu quero falar nesta noite são de cadeias espirituais, prisões espirituais, que às vezes entramos e a vida fica estagnada e parada. Pedro estava nos seus poucos metros quadrados, vigiado, para que não conseguisse sair daquele lugar. E nós podemos levar isso para o âmbito espiritual e perceber quantas pessoas estão vivendo um cativeiro espiritual. Quantas pessoas estão vivendo prisões espirituais e a sua vida está dentro de alguns metros quadrados e não consegue evoluir, não conseguem avançar, não conseguem vivenciar o que Deus tem em sua vida. Por isso que Jesus ele diz assim: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, o profeta Isaías pregando, e ele me ungiu para pregoar as boas novas, dar vista aos cegos, libertar os cativos e colocar as portas das prisões, fazer com que as portas das prisões se abram e colocar os cativos em liberdade. Querido, existem batalhas que nos levam a prisões, e prisões de alma. O Salmo de número 142 diz assim: ao Senhor ergo a minha voz e clamo com a minha voz, suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa, e a sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece, o Espírito conhece a minha vereda, no caminho em que eu ando, me ocultam armadilha. Olhe à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse.
A ti clamo, Senhor, e te digo: tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere. Existem lutas espirituais que entramos, que as nossas forças são sugadas, são totalmente sugadas pelo poder da luta, e nós não encontramos forças para caminhar. Existe, eu posso dizer que existe pessoas que estão me ouvindo nesta noite, que já não tem mais força para orar. Até pensam em orar, tem desejo de orar, mas não conseguem orar. Tem pessoas que escutam, pensam, refletem sobre a vida e começam a dizer: eu vou mudar, mas quando se pega não tem força, não consegue avançar, entra num ciclo vicioso, sempre no mesmo território. Então o salmista está dizendo: as minhas forças se esvaíram, eu não tenho mais força. Por quê? Porque os meus inimigos estão triunfando sobre mim. Mas Senhor, só Tu pode fazer algo por mim. Livra minha alma do cárcere. Agora vamos entrar um pouquinho então em prisão. O que eu posso dizer? Existe prisão na alma. O que é a prisão de alma que o salmista estava sentindo? A primeira coisa, medo. Medo de sofrer novamente tudo que já sofreu um dia na vida. Já viu pessoas que tiveram algum tipo de trauma e levantaram uma parede protetora no seu coração, dizendo: eu nunca mais quero viver isso na minha vida. E essa pessoa, ela vive com medo, dia a dia acorda com medo. Qualquer coisa que faça essa pessoa lembrar de algo, o medo já se estabelece. A pessoa levanta o muro de proteção, já se fecha na sua prisão, para que ninguém possa entrar. Vergonha. Tem pessoas que se excluem de medo com medo, se exclui da sociedade, porque tem vergonha. Pode ter vergonha do que lhe ocorreu, vergonha porque um dia fracassou, vergonha porque um dia errou. Eu tenho vergonha. Já pensou se alguém souber o que aconteceu comigo? Então a pessoa, ela se esconde nas suas prisões emocionais, e são sentimentos angustiantes. São sentimentos que vai corroendo a alma, vai corroendo a vida espiritual dia após dia. E esses sentimentos não permitem que você venha viver a novidade de Deus. Você já viu alguém dizer assim: mas Deus falou ontem que Ele liberou algo novo sobre a minha vida. Eu participei de um culto e Deus usou alguém para falar comigo, mas não aconteceu. Por quê? Porque aqui dentro eu estou numa prisão. Eu estou vivendo uma prisão. Eu posso viver, e tem pessoas, o quadro de depressão hoje dentro das igrejas é em números. Pessoas depressivas, angustiadas, e que estão procurando, preste bem atenção, eu não sou contra, a medicina está aí para ser consultada, mas estão procurando médicos e o psicólogo, psiquiatras, e quando chegam lá, a primeira coisa que o psiquiatra vai lhe dizer é: você está com depressão, eu vou te passar alguns remédios. Aí vai lá e passa inúmeros calmantes, tarja preta, para colocar você para dormir. Porque ele pensa e ele entende que a única forma de fazer com que essas prisões espirituais não te consumam por inteiro é fazer você dormir. E eu vou vivendo as minhas prisões, as minhas emoções sufocadas, os meus traumas.
E isso vem me trazendo ira, isso vem me trazendo rancor, isso vem me trazendo mágoas. Raízes de amarguras vão brotando no meu coração. Porque eu estou na minha prisão, e na minha prisão eu tenho que pensar em tudo que me causaram, em tudo que me feriram, em tudo que ocasionou a minha chegada até aqui. Pedro está ali, está preso. Se não bastasse a prisão de alma, existe a prisão mental, na mente. A prisão da mente é onde o diabo, e a Bíblia diz que o diabo é mentiroso. Em Lucas, a Bíblia chama ele de pai da mentira. E ele então trabalha com muita cautela, lançando dardos inflamados e pensamentos sobre a tua mente. Ele começa a te dizer coisas sobre você mesmo, e coisas negativas. Ele começa a dizer coisas negativas acerca de outras pessoas. Ele começa a trabalhar, bombardeando a mente humana com pensamentos importunos, suspeitas, dúvidas, medos, perguntas, questionamentos e teorias. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Se você já passou por um trauma, seja ele qual for, e você colocou no teu coração: eu não posso mais confiar. Qualquer sinal de suspeita, a tua mente vira um turbilhão. Se você foi passado para trás nos negócios, qualquer outro negócio que você for fazer, você já levanta um monte de pensamentos contra aquela pessoa que está negociando com você, achando que ela vai fazer o mesmo que já fizeram um dia. Se você já foi traído, você vai achar que a pessoa que te traiu sempre vai te trair. Então eu não posso me relacionar porque um amigo me traiu, então eu não posso mais ter amizade. Por quê? Porque sempre irão me trair. São as minhas prisões. E qualquer coisa o diabo fica: ah lá, vai acontecer de novo. Se houve problema conjugal, se houve problema na amizade, seja qual tipo que for, se a pessoa sai, aqui fica imaginando onde está, aonde foi, o que está fazendo, por que demorou. Chega às 5 horas, já é 5:05 e não chegou. A cabeça começa a trabalhar como se fosse um turbilhão, imaginando 1001 coisas. Prisão mental. Sendo bombardeado. Estamos nas nossas prisões por causa do quê? Das más experiências que vivemos. A Bíblia diz que 2 Coríntios capítulo 10, versículo de número 4, diz assim, porque as armas das nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas. Você sabe o que significa isso? Satanás, o diabo, ele tenta estabelecer fortaleza na mente do homem. Sabe como? Ele lança um pensamento. Se você pegar esse pensamento para você e concordar, esse pensamento abre portas para que se estabeleça uma fortaleza diabólica. Você já viu uma pessoa que diz assim: eu nunca mais confiarei em ninguém? Já ouviram isso, sim ou não? Sim ou não? Eu nunca mais confiarei em ninguém. Então não podemos mais viver nessa terra, porque é impossível viver nessa terra se a gente não der um voto de confiança. Então, existem essas coisas, e o diabo ele tenta
colocar fortaleza em nossa mente mediante uma estratégia cuidadosa, de engano astuto. Uma fortaleza é uma área na qual somos mantidos escravizados, em prisão, em decorrência de certa forma de pensar. Agora, o que mais me chama a atenção, que o sábio Salomão escreveu em Provérbios capítulo 23, versículo 7. Porque assim como eu imagino no meu coração, assim eu sou. Então, se você imagina que você nunca será feliz, se você imagina que você nunca irá conseguir, se você imagina que tudo para você é mais difícil, se você imagina que você nasceu para perder, se você imagina que a sua vida nunca viverá uma história diferente do que está acontecendo, a Bíblia diz que do jeito que você imagina, assim será. E você sabe o que o diabo trabalha no dia a dia? Dizendo a você coisas que são mentiras, para que você venha acreditar nele, porque você acreditando, você se tornará exatamente o que ele está dizendo. Então a Bíblia diz que Pedro ele está aprisionado, mas quantas pessoas também estão aprisionadas e servem a Deus? Já viu pessoas dizendo assim: eu sirvo a Deus, e por que isso está acontecendo comigo? Por que a minha vida não anda? Por que a minha vida não destrava? Por que a minha vida não prospera? Por que a minha casa não prospera? Por que a minha família não prospera? Agora eu posso te dizer uma coisa, guarde isso que eu vou te dizer. Ser provado é uma coisa, estar em cativeiro é outra coisa totalmente diferente. Ser provado significa que Deus pode estar te provando, como Ele provou a Abraão quando ele pediu o filho dele em sacrifício. A prova ela vem, se estabelece por algumas horas, alguns dias e logo passa. Cativeiro não. Cativeiro, quando ele vem porque o diabo encontrou uma abertura, encontrou brecha para estabelecer as prisões dele, e aí isso dura anos. Cativeiro do Egito, 430 anos. Cativeiro da Babilônia, 70 anos. Cativeiros dura uma vida toda, se a pessoa não souber lidar com a situação. A Bíblia diz em Juízes capítulo de número 6, preste bem atenção, que o povo cometeu algo que era errado e um cativeiro se estabeleceu. A Bíblia diz que tudo, preste atenção, olha bem, isso é muito forte. A Bíblia diz que todo ano eles plantavam, mas quando chegava o período da colheita, subia os medianitas, o povo do Oriente, toda sorte de inimigo, e tragava, roubava toda a alimentação. E a Bíblia diz que o povo de Israel empobreceu muito, a ponto de perderem as suas casas e irem para as montanhas e fazerem buracos nas montanhas que se chamam cavernas, e passaram a morar lá com as famílias, porque o inimigo estava prevalecendo. Cativeiro, o inimigo prevalece e o povo padece. O que faz, pastor? O que eu preciso fazer? O que temos que fazer? A primeira coisa, reconhecer o estado que estamos. A Bíblia diz que quando reconhecemos o nosso estado, nós caímos em si. E quando o homem cai em si, a Bíblia já começa a dizer que uma transformação se inicia na vida dele. Você sabe por quê? Porque quando você cai em si, a Bíblia está dizendo que aquelas amarras que cegavam o teu entendimento, que pressionavam os teus sentimentos, elas já estão sendo quebradas.
Aquele moço que estava numa terra longínqua, comendo, desejando comer a comida de porco. Olha que cativeiro que esse moço está. A Bíblia diz que ele caiu em si e se colocou de pé. Quando ele se colocou de pé, todos os demônios que o levaram àquela situação não tiveram mais o poder de segurar a atitude de ele retornar à casa do Pai. Sabe por quê? Porque caiu em si. Deixa eu te perguntar uma coisa. Até quando eu e você deixaremos o nosso inimigo prevalecer contra nós? Até quando? Deixaremos o inimigo prevalecer bombardeando a mente e o coração com coisas que não são verdadeiras e que não vêm da parte de Deus? Até quando vamos patinar no gelo? Até quando vamos dar um passo para frente e 10 para trás? Até quando esse ciclo vicioso permanecerá na nossa vida? É tempo de acordar, é tempo de se levantar e dizer: chega, eu não quero mais essa vida para mim. Eu não quero mais essa situação na minha vida. Não quero mais essa situação na minha família. Eu não quero mais essa situação no meu casamento. Eu não quero mais essa situação. A partir de hoje, eu me levantarei e eu irei ter com o meu Deus. É o primeiro passo, então é a lei do reconhecimento. É reconhecer que eu pequei, é reconhecer que eu errei e reconhecer que eu preciso de ajuda, e uma ajuda que venha do alto, porque só Deus pode e tem o poder de abrir as comportas, de abrir as prisões e de me chamar para fora. Em Efésios capítulo de número 2, ele disse: eu vim vivificar a vida do homem, eu vim trazer o homem da morte para a vida. O mesmo Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10, quando ele disse que o diabo veio matar, roubar e destruir, ele disse: eu vim para dar vida e a dar com abundância. Então eu posso dizer uma coisa para você: igreja é lugar de vida, é lugar que você entra morto e você se depara com a vida, é um lugar que os teus sonhos entram totalmente mortos e Deus dá vida a eles, é um lugar que o projeto de vida entra morto, mas Deus dá uma injeção de vida e os projetos tomam vida e vocês caminham com vida. Jesus veio trazer vida. Agora, a Bíblia diz que quando nós o reconhecemos que pecamos, então nós precisamos da oração, porque a Bíblia veio para o texto bíblico. Enquanto Pedro estava preso, a Bíblia diz que existia uma igreja que orava pela causa de Pedro. Existia uma igreja que clamava pela causa de Pedro. Por isso que quando uma pessoa ela vem se tornar membro nesta igreja, eu sento com ela para conversar e acompanho de perto. E quando eu não estou de perto, os pastores estão bem perto. Por quê? Porque a Bíblia diz: procura conhecer os estados das suas ovelhas. Esse é o nosso papel. Sabe por quê? Porque se você tem uma igreja que conhece o teu problema e ela se coloca de joelho em oração, você pode ter certeza, pode ter convicção que no momento oportuno, no momento de Deus, essas cadeias que te prendem, elas cairão por terra, as portas serão abertas e você receberá a tua vitória. O nosso papel como igreja vai além de apenas de um ajuntamento de pessoas. Quer ajuntar pessoas é fácil. Chama cantores conhecidos, grupos conhecidos, você ajunta aí o tanto de pessoas que você quiser.
Mas isso não constrói, isso não edifica e nem solidifica uma igreja. O que solidifica uma igreja é uma igreja que entende o que Deus está fazendo no reino espiritual e ela também está fazendo no reino material. Por isso que Jesus disse: eu só faço o que o meu Pai está fazendo. Eu só faço o que o meu Pai está fazendo. A igreja só pode fazer o que Deus está fazendo. Se Deus não estiver fazendo, então eu também não estou fazendo. Mas se Ele está fazendo, então eu estou fazendo. Você entende isso? Você é a igreja. E a Bíblia diz que quando a igreja orava, preste bem atenção, indo para o final da mensagem, Pedro estava preso. Um anjo desceu lá na prisão, e a Bíblia diz que ele tocou a vida de Pedro. Pedro acordou. Acorda, levanta, cinge os teus lombos, coloca as tuas alpargas. A Bíblia diz que Pedro, ele levantou, colocou as suas alpargas, cingiu os lombos. Ele pegou e disse: coloca esse manto. Pegou a capa, colocou o manto e diz: segue-me, segue-me. Pedro, olhando para aquela situação, a Bíblia faz questão de dizer que Pedro não sabia se ele estava tendo uma visão, se ele estava sonhando. Mas ele começou a fazer tudo o que o anjo estava mandando. E a Bíblia diz que quando ele passou pela primeira equipe de guardas, passou pela segunda equipe de guardas, se deparou com a porta de ferro que do outro lado dava para a cidade. Eu quero te dizer uma coisa. Nesta noite Deus está trabalhando no sobrenatural da tua vida. Porque as coisas acontecem primeiramente no reino, depois acontece na terra. O Espírito Santo te trouxe a este lugar, porque Ele já começou a dar ordens no reino espiritual acerca da tua vida. Nesta noite Deus está te dizendo: acorda, abre os olhos, não fique prostrado, não fique caído, não fique cabisbaixo, levanta, calça os sapatos. Calça os sapatos. Paulo disse aos Efésios: o sapato da preparação do Evangelho. Calça esse sapato, cinge os lombos. E Paulo disse: cinturão da verdade, cinge os lombos. Deus tem uma verdade: você não nasceu para morrer, você não nasceu para ficar destruído, você não nasceu para sofrer. A tua família não é uma família que nasceu para viver em cativeiro. Os teus sonhos não são sonhos dados por homens. Deus está te dizendo: o que eu tenho na tua vida é muito grande, é muito maior. O projeto que eu tenho com você é projeto reais e verdadeiros. Reais e verdadeiros. Reaja então, acorda, levanta. Segue-me, segue-me. O anjo estava dizendo: segue-me. E a Bíblia diz que Pedro começou a seguir. Quando se deparou com a porta de ferro, a Bíblia diz que aquela porta se abriu automaticamente. E quando a porta se abriu, Pedro passou pela porta, e ele saiu daquele cárcere, ele saiu daquela prisão, ele saiu daquele estado emocional, daquelas cadeias que o prendia. E a Bíblia diz que ele começou a caminhar pela rua, se enveredaram por uma rua, e quando ele se percebeu, o anjo se apartou dele, e quando ele olhou, ele estava livre, ele estava livre. Eu quero dizer uma coisa, preste bem atenção. O que eu vou dizer sobre a sua vida, eu não sei qual é o cativeiro que te prende, eu não sei quais são as angústias que invadem o teu coração, eu não sei quais são as prisões que te cercam e que te prendem e que não te deixa viver aquilo que Deus tem falado ou aquilo que Deus tem te prometido. Eu não sei, mas uma coisa eu quero te dizer nesta noite: se é por falta de perdão, então libere o perdão. Se é por falta de reconhecimento, então reconheça.
Se é por falta de arrependimento, então se arrependa nesta noite, porque o sobrenatural de Deus está para acontecer na tua vida. Deus quer te tirar desta angústia que não te deixa dormir, esta angústia que não te deixa em paz, que você não tem um dia de paz, um dia de alegria. Todavia você está só sendo bombardeado e bombardeada pelo ataque do nosso inimigo. Nesta noite Deus quer te colocar em liberdade e colocar um escudo de proteção sobre você, e toda vez que o inimigo lançar um dardo, ou lançar uma seta inflamada, ou tentar bombardear a sua vida, ele vai fazer, mas vai bater nesse escudo e vai cair por terra, porque você estará debaixo das asas do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansando em paz. Deus está te chamando. É tempo de mudança. É tempo de mudança. É tempo de mudança. Por que viver dentro de um cativeiro quando você pode ser livre? Por que viver dentro de uma amargura quando você pode viver o que Deus tem de novidade para você? Por que viver preso em um passado tenebroso quando Deus tem um futuro projetado para você? Por que você viver amarrado ou amarrada em sentimentos de ruínas, por coisas que ocorreram ou te aconteceram ou acometeram contra a tua vida em um tempo passado? E você hoje vive preso ou presa nessa situação, mas Deus está te dizendo: filho, libera essas pessoas do teu coração, libera o perdão nesta noite, abra mão da vingança, abra mão do rancor, abra mão da ira, porque quando você liberar, você vai ver que é você que vai desfrutar de uma liberdade em Deus. É isso que Deus está nos chamando nesta noite. É isso que Deus quer fazer contigo nesta noite. Quer te colocar em liberdade de vida, quer te colocar em liberdade. A Bíblia diz que Pedro, olha que coisa maravilhosa. Pedro chegou lá na casa, aonde o culto de oração estava ocorrendo. Uma mulher saiu ao encontro para ver quem estava batendo, uma serva. Foi lá ver quem estava batendo. Quando ela ouviu, a Bíblia diz que ela reconheceu a voz de Pedro. O entusiasmo daquela mulher foi tão grande. Eu acredito que aquela mulher disse: é Pedro que está aí fora. A oração foi respondida. Deus ouviu a nossa oração. Ela ficou tão cheia de unção e de alegria, que ela até se esqueceu de abrir a porta para Pedro. Ela voltou correndo para notificar todo mundo. E ela disse: pessoal, vocês não sabem quem está aí. Eu acho que alguém perguntou: quem está aí? Pedro está lá na porta batendo. Alguém se levantou e disse: você é louca? Pedro está preso, você é louca? Não dão atenção para essa mulher, não. E ela continuou dizendo: não, Pedro está lá. Ela ficou admirada com o sobrenatural, e ao mesmo tempo ela ficou espantada com a incredulidade de quem orava. Você sabe qual é o maior problema? É quando nós não acreditamos no poder da oração. A pessoa ora pedindo, mas não acredita que vai acontecer. A pessoa clama, quando alguém chega dizendo assim: ó, Deus vai fazer alguma coisa. Quanto tempo estamos ouvindo isso? Há quanto tempo? Já cansei, não me fala mais nisso. Já abri mão. A pessoa pede, mas não acredita. E a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê, não aos incrédulos. Já viu aquele testemunho? A mulher morava, a janela era virada para o monte, e toda via ela se apoiava naquele versículo que dizia
que se você crer, dirá este monte de cá para colar, e eles há de mudar. E aquela mulher, ela levantava as mãos e orava: eu determino que você saia daí, eu determino que você saia da frente da minha janela, e você vá para outro lugar, mas aqui você não vai ficar mais. E ela fechava a janela e ia dormir. Aí no outro dia pela manhã ela acordava, olhava e olhava para o monte. À noite, eu oro e determino que você saia daí, vai para outro lugar, mas você não vai mais permanecer aqui. Aí no outro dia de manhã ela ia lá, abria a janela, lá estava o monte. Ela ia novamente, orava e dizia: está escrito, a Bíblia falou que se eu orar, o monte há de se transportar. Então eu te digo, saia daí e vai para outro lugar. Aí acordou pela manhã, abriu a janela, lá estava o monte. Ela olhou e disse: eu sabia que você ainda ia ficar aí. Ou seja, ela orava, mas ela sabia que no outro dia, ao abrir a janela, ela ia se deparar com o monte. Assim é a vida de muitos cristãos. Ora, eu creio no sobrenatural, eu creio que Deus vai mandar, eu creio que Deus vai fazer. Quando aparece algo, já fica com medo: será que isso é de Deus? Será que Deus é assim mesmo? Deixa eu te dizer o que aconteceu aqui. Homem nenhum tem poder no mundo espiritual se não acreditar nele. A Bíblia diz que foi um anjo, Atos capítulo de número 12, um anjo desceu. Não foi homens, não foi a prisão que se abriu e alguém entrou lá entre dos discípulos e disse: Pedro, vamos embora, Deus mandou eu vir te tirar daqui. Não, a Bíblia diz que um anjo desceu. Ele se materializou em forma de homem. Ele conversou com Pedro. Ele deu ordem a Pedro. Ele disse: segue. Ninguém consegue seguir alguém que não fala, alguém que não se vê. Por isso que Pedro olhou e seguiu, porque ele ouviu o anjo falar. Ele viu o anjo da parte de Deus. O anjo disse para ele: faça assim, assim, assim. E Pedro então começou a ver o que estava acontecendo no mundo espiritual. Eu quero te dizer uma coisa: enquanto nós estamos aqui orando, Deus está trabalhando no mundo espiritual. Deus está trabalhando no reino espiritual. No reino espiritual agora, eu quero te dizer uma coisa: está sendo liberada uma palavra de ordem da parte de Deus. Há anjos ministradores que estão descendo para percorrer essa terra. E eles estão indo na tua casa, eles estão indo visitar os teus filhos, eles estão indo visitar os teus netos, eles estão indo visitar aonde você trabalha, eles estão indo visitar a tua empresa, está indo visitar o teu escritório, está indo visitar o que lhe pertence, e Ele está trabalhando em prol da tua vida. Oh, Deus está trabalhando em prol da tua vida no reino espiritual. É por isso que o diabo está colocando um dardo inflamado, para que ninguém mais venha acreditar no sobrenatural. Por isso que ele luta para você não acreditar nessas coisas espirituais, porque ele sabe que a partir do momento que você acreditar nessas coisas espirituais, a tua história terá uma mudança. Porque Deus é espiritual. A Bíblia diz que Deus é espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há uma liberdade de vida. Aí há uma liberdade de vida. E a Bíblia diz que Pedro se estabeleceu no meio deles como resposta de oração. Eu quero orar por você nesta noite. Se coloque de pé.